Olá, amigos do Tocult Online, vocês que acessam o tocult.com.br, estamos de volta para mais um programa. Gostaria de agradecer a todos que acessaram os programas anteriores. Gostaria de agradecer àqueles que mandaram mensagens, mandaram sugestões. A gente está lendo tudo, a gente vai tentar a cada dia melhorar mais, colocar essas sugestões no programa e no próprio site. Dia 21 passado agora foi o dia de combate à discriminação racial. Muitos pensam que discriminação racial é apenas discriminação contra os negros, mas na realidade não é. No meio desse bojo surge a discriminação contra os judeus, contra os árabes, contra os muçulmanos de Myanmar que estão sendo dizimados. Enfim, é um assunto muito maior do que as pessoas imaginam. No programa de hoje, a gente vai estar discutindo a respeito disso, a respeito da discriminação racial no mundo. Vamos lá? E aí, galera, a gente está de volta com o tema discriminação racial, mas antes de falar dele, eu queria fazer dois agradecimentos. O primeiro é para Fernanda Rodrigues, que fez a nossa iluminação. Nós estamos de iluminação nova. Como todo mundo sabe, a gente está com um programa mais improvisado, um estilo mais caseiro, com o que a gente tem. Então a Fernanda fez as duas iluminações, muito obrigado. E a Simone, nossa amiga que está aqui, e eu já vou explicar por quê, nos mandou uma câmera nova, diretamente do Canadá. Já é nossa patrocinadora. Exatamente. E por que a Simone está aqui? A Simone é nossa amiga do Tocantins. Hoje ela mora no Canadá. Refugiada lá no Canadá. E ela participa com a gente do Tocult desde o início. Continua participando mesmo de lá. Então hoje a gente resolveu colocar ela aqui. Ela vai estar nos outros programas. E principalmente nesse, porque a Simone, ela é uma combatente da discriminação racial. Ela aborda muito o assunto, ela tem um blog só dela e ela aborda este assunto no blog e em várias outras áreas. Mas voltando ao assunto, Bruno, primeira coisa que eu queria debater, conceito de raça, já que a gente está falando de discriminação racial. Conceito de raça pelo IBGE, conceito de raça no mundo. As pessoas conceituam raça branco, preto, pardo e índio aqui no Brasil. Tem o amarelo também, né? Você acha uma conceituação certa? Ou é uma conceituação que gera mais preconceito ainda? Para o nosso país, esse é um tema tão complicado, gente. Para o nosso país, eu acho que não tinha que ter distinção, né? Quer dizer, tinha e não tinha que ter. O IBGE precisa desses dados, por quê? Porque assim ele constrói observações e análises sobre desenvolvimento das sociedades, das comunidades, dos grupos. Para isso é importante, né? Mas assim, em termos biológicos e científicos, não existe esse negócio de raça, não. Na realidade, nós todos somos da raça humana, né? E a discriminação, quando a gente fala de discriminação no Brasil, as pessoas geralmente levam para o lado da discriminação racial com os negros. Mas você abrindo um pouco o leque e abordando, a gente tem discriminação com judeus, e ela é muito evidente, principalmente na Segunda Guerra Mundial. A dizimação do holocausto judeu. Dizimada. Nós temos os ciganos, que foram dizimados. Nós temos discriminação com árabes, hoje, principalmente com essa parte dos muçulmanos. Tem um grupo pequeno de islâmicos que vive em Myanmar, que é um país que fala português. Eles são os Rohingya. Rohingya, exatamente. Que estão sendo dizimados e é uma discriminação. O meu conceito de discriminação, na realidade, foi o que a gente colocou no texto lá, que não seria nenhuma discriminação racial, que a gente deveria estar combatendo e estar lembrando no dia 31 de março e tudo mais, mas uma discriminação de etnias, uma discriminação de povos. A gente faz discriminação por povos. No Brasil, é bem forte a questão do negro, mas em outros lugares são discriminação por povos. Discriminação hoje, por exemplo, na Europa, de pessoas que estão vindo do Oriente Médio, a Síria, a galera ali do Líbano. Entrando na Europa, então tem toda essa parte de discriminação. Na verdade são discriminações culturais, né? Os europeus, eu até entendo o temor deles, porque eles têm medo, não propriamente da cultura de quem está chegando, né? Mas nesse caso é complicado porque estão indo muitos islâmicos para lá.
né? O pessoal está refugiando e são islâmicos e tem acontecido atentados. Aconteceu o atentado agora, não foi em Bruxelas. Foi. E assim, é por isso que a galera, os europeus, eles têm temor, né? Exatamente. Eles têm esse pavor com relação a isso. É uma discriminação de etnia. Exatamente. Essa questão da discriminação racial e do dia de combate, na realidade, foi por causa do apartheid, que aconteceu na África do Sul, que foi realmente um sistema de segregação racial que dividia brancos e negros. A gente deixou bem claro lá no Tocute, era na muito matéria, sólido, muito definido isso. Era uma política de governo e foi por causa de acontecimentos que tiveram lá que a gente começou com esse dia 31, que a ONU colocou o dia 31 como discriminação racial no mundo inteiro. E a respeito do preconceito, basicamente no Brasil, da discriminação racial no Brasil, que é mais com negros. A gente tem visto isso aumentar muito em redes sociais. Sim. A gente está vendo esse lance do preconceito velado, né? A gente teve casos assim gritantes com pessoas famosas, tipo Thaís Araújo, tipo a Garota do Tempo, né? A Maju. Né? E daí eu tenho um dado aqui que eu quero ler mesmo, porque é um dado muito importante, que saiu essa semana em revistas aqui no Brasil, a respeito do caso da Thaís Araújo, da discriminação que ela sofreu pelas redes sociais. Na realidade, o pessoal está sendo preso, os chefes da quadrilha, é uma quadrilha. Uma quadrilha de 20 mil pessoas 25 mil pessoas espalhadas pelo país. Era pelo país. Uma organização... O nome da quadrilha é QLC, Que Loucura Cara. E na realidade, eles não fazem preconceito só com negros. Eles pegam um tipo de vítima que eles acham que tem que ser a vítima do momento e eles começam a perseguir essa pessoa. Essa pessoa não precisa ser famosa, não precisa ser nada. Desde que eles tenham o prazer, eles fazem só por crueldade. Teve o caso do casal de namorados, que o menino era branco, a menina era negra, que sofreu, e é tudo desta quadrilha. Isso então essa quadrilha estava atuando a nível nacional, via redes sociais. O que eles faziam? Eles escolhiam as vítimas, eles chegaram a escolher 2 vítimas que não foram vitimadas, que foi a Xuxa e a Angélica, só que descobriram eles antes, para ver que não era só discriminação com raça. E o que eles faziam? Eram 300, 400 pessoas que ficavam o tempo todo perdendo insultando tempo, as pessoas na internet. Você atrapalhando os outros. Então, o que eu queria abordar na realidade, e não sei se você concorda comigo, a internet ela é um veículo muito bom, ela resolve muita coisa, mas para este lado do preconceito racial, da discriminação racial, ela traz a discriminação velada. Pois é, gente, assim, momento filosofia, tá? E momento biologia. Humberto Eco, que morreu faz pouco tempo agora, ele falou numa entrevista que a internet ela não é um meio saudável. Pensava-se que ela era um meio saudável de comunicação, onde todo mundo podia expor opinião, e não. Ele falava que tem muito idiota na internet e muita informação idiota na internet. As pessoas perdem tempo com isso. Então, a internet, em grande maioria, o conteúdo dela não serve para nada. Agora, momento biologia. Cara, o negro é a raça mais antiga do planeta, entendeu? Existe uma coisa chamada genótipo, que forma a genética do ser humano, e ela é fixa. E existe o fenótipo, que varia, entendeu? Então, assim, dizem que os negros foram a primeira raça, eles surgiram na África. Na medida que as pessoas foram migrando, entendeu, ao redor do Mediterrâneo, para outras regiões, como a Europa, por exemplo, o clima era diferente, o ambiente era diferente. O genoma, o genótipo dessas pessoas foi mesclando, mas foi modificando de acordo com o ambiente. Elas não tinham necessidade de ser negras, porque o clima era mais ameno, ficaram brancas, entendeu? Então essa coisa de raça ela não existe, nós somos todos um só, nós somos todos negros, brancos, amarelos. Isso depende do ambiente, entendeu? E com o tempo, na medida que os séculos, os milênios foram passando, essas coisas foram ficando solidificadas dentro do nosso genótipo, mas isso é variável, a gente não pode pensar dessa maneira. Uma coisa que a gente queria deixar bem claro nesse programa é que nós, do site Tocute, nós do Tocute Online, nós repudiamos qualquer tipo de discriminação racial, a gente repudia mesmo, e eu acho que a palavra mais adequada para a gente finalizar esse programa é empatia. Empatia, você se colocar no lugar da pessoa, sempre. Se você consegue se colocar no lugar da pessoa
principalmente nessa questão de discriminação racial, Você se livra do preconceito. Você se livra do preconceito porque você vai ter a certeza do que a pessoa está sentindo. E de que você correria o Então, risco essa é a também. maior mensagem que eu, o Bruno e a galera Simone do lá do Tocult Canadá e mais o pessoal do Tocult deixa para todo mundo. Pratique a empatia. Se coloque no lugar das pessoas. Para você saber o que a pessoa vai sentir e o que você vai fazer em relação a isso. Essa é a principal dica. A gente queria deixar um abraço, Isso mesmo. agradecer novamente a Simone e a Fernanda Simone, Rodrigues. volta, Simone, o Brasil vai melhorar. Pela amizade, por tudo que tem feito pela gente. E é isso aí, gente. Vamos ter uma empatia maior, que com certeza a gente vai melhorar essa questão da discriminação racial Melhora a nossa e do vida, preconceito velado que existe no Brasil. Obrigado, um grande abraço para vocês. Até mais, até a próxima.